Amém. Você pode ir comigo ao livro do Gênesis? Hoje a gente está no capítulo 44. Gênesis 44. A gente vai ler a partir do versículo 4. Saíram da cidade e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador da sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens. E alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é esse o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da causa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficaram livres. Eles se apressaram e, tendo cada um posto o seu saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas e, tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Se conosco, Pai. Por favor, tenha misericórdia da gente. A gente precisa ouvir Tua voz, Senhor. Fala ao Teu povo, os alimentos, Senhor. Faz isso através do Teu Espírito. Santo Espírito de Deus, se conosco nesse momento, Pai. A gente precisa do Senhor. Nos leva até a verdade. É o que a gente te pede no Teu nome. Amém. Irmãos, a gente está num texto que se inicia num terror que é absoluto. Eu não sei se você, imerso nessa história, especialmente lembrando da semana passada, você consegue perceber que a sensação que aqueles homens experimentaram nesse momento é uma sensação eletrificada, irmãos, de pura energia. Essa cena é dominada por essa carga emocional que é profunda, porque a visão que eles têm é absolutamente terrível. Quando os sacos são abertos, o copo está entre a bagagem de Benjamim. E como a gente acabou de reler, os irmãos ainda estão conseguindo ouvir aquele homem falando: vocês fizeram algo de muito errado. Essa declaração é da lei, irmãos, da força coercitiva do Estado. É uma forma de dizer: vocês são culpados. E ouvir isso de um agente da lei é desesperador. E a assimetria se dá no momento em que esses homens tinham total certeza da inocência. Eles falam: vocês podem escravizar a gente. Porque eles têm certeza que eles não fizeram nada, irmãos. Eles sabem que eles são inocentes. O tempo no Egito parece ter sido um sonho, né? Eles acabaram de recuperar Simeão, eles acabaram de comer na festa desse homem. Foi alegria. Agora é só voltar para casa, contar as grandes bênçãos que Deus deu, um sucesso. E aí, de repente, eles têm aquela experiência. E, irmãos, aquele é o momento que o mundo congela, né? Que os sentidos nos abandonam. Aqueles homens não conseguem ouvir nada. Tudo fica meio turvo, assim, meio parado. Porque eles só conseguem enxergar uma coisa: o copo de José está no saco de mantimento de Benjamim. A calamidade chegou, irmãos. E aí, a única coisa que o pai realmente impôs como condição é justamente aquilo que eles perderam. Que agora eles sabem que Benjamim vai ficar. É o maior pesadelo daqueles homens, irmãos. A gente perdeu o filho mais novo do nosso pai. E aí a gente acabou de ser relembrado disso, que eles rasgam as suas roupas e voltam para a cidade, né? E nessa marcha, irmãos, que se segue, o que a gente tem é uma marcha fúnebre, é um cortejo. Rasgar as roupas é como rasgar a alma, irmãos. Eles estão dizendo o seguinte: olha, a gente está completamente perdido. A gente perdeu a única coisa que a gente não podia perder. É uma caminhada de volta para o Egito que é de desespero, irmãos. Que é de entorpecimento, de torpor, né? Eles não conseguem sentir nada. E eu fico imaginando a negação. Esses homens pensando: não é possível que isso esteja acontecendo com a gente. Mas estava.
Aquilo estava acontecendo. Benjamim ia ser escravo para sempre. E nesse sentido, muito real, essa aqui é a morte da família, irmãos. Aqui é a perda do pai. Tudo vai desmoronar porque Benjamim vai ficar agora. E aí essa caminhada, ela vai servindo para organizar algum tipo de discurso, né? Eles estão andando para o Egito, tentando encontrar alguma coisa para falar. O que eles vão falar, irmãos? O que dá para falar? Quando eles chegam de volta, eles estão na casa de José. E eu penso, irmãos, que eles voltam para aquele lugar onde o banquete acabou de acontecer. A faxina está sendo feita ainda. Eles estão guardando a louça. E aí o texto diz para a gente que eles se jogam aos pés de José, eles se prostram em terra. E esse prostrar agora é diferente, né, irmãos? Ele é novo. É o prostrar da angústia. Aqui esses homens abandonaram qualquer resquício de dignidade, né? Aqui é implorar para que alguma coisa aconteça. E aí, chegando, José faz uma pergunta para eles muito intensa, versículo 15. O que é isso que vocês fizeram? José pergunta, o que é que vocês fizeram? E, irmãos, essa é uma pergunta que é cortante. Por quê? Por que vocês fizeram isso? O que vocês ganharam fazendo isso? O que vocês estavam pensando? E é uma pergunta inquietante, não, irmãos? Porque, frequentemente, depois que a gente faz alguma coisa e as consequências vêm, a gente não entende direito, né? A gente olha para trás e fala, meu Deus, por que a gente fez tal coisa? Por que a gente foi tão bobo? Por que a gente foi tão... Por que a gente escolheu isso? O que deu na minha cabeça? Mas, nesse momento, irmãos, eles não têm qualquer remorso. Por quê? Porque eles, de fato, não fizeram nada, irmãos. Tudo que eles fizeram foi certo. Eles foram ao Egito, lembra? Levaram o dinheiro, devolveram, levaram mais dinheiro, compraram e voltaram para casa. Eles não sabem como é que isso aconteceu, mas eles sabem que aconteceu. A taça de José estava com Benjamim. E aí, irmãos, quando José pergunta, né? O que é que vocês fizeram? O que dá para responder, irmãos? Eu não sei se você sente a angústia profunda desse momento. Mas como é que os irmãos agem? Como é que eles devem agir? Já que os acontecimentos se desenrolaram dessa forma. E é justamente por onde começa a Judá, né? Judá vai responder. E ele diz, o que a gente pode dizer ao meu Senhor? O que a gente pode falar? Como é que a gente pode se justificar? O que ele diz? Deus, versículo 16, Deus descobriu a nossa culpa. Todos nós vamos ser seus escravos. E aqui eu estou tentando mostrar para você, mais uma vez, como o coração desses homens está envenenado. Porque a culpa que eles carregam há 21 anos, de novo vem para o primeiro plano. De novo volta para a superfície. Na cabeça deles, qual é a única explicação para aquela taça que eles não pegaram estar no saco de mantimento de Benjamim? Deus está fazendo a gente pagar pelo que a gente fez no passado. Mais uma vez eles estão dizendo isso de novo. E aí, ele diz o seguinte, Judá diz para José, né? Todos nós vamos ser seus escravos. Qual é a resposta de José? De forma nenhuma. Quem que vai ser escravo? Só Benjamim. José diz, eu não vou tomar ninguém como escravo, só um, aquele que é culpado. Aquele que foi achado roubando, esse vai ficar. O resto, olha o texto, irmãos, ele diz, o resto pode voltar em paz para junto do seu pai. E meus irmãos, não parece uma notícia boa dentro das circunstâncias? Porque perceba, uma medida nas coisas, né? Tá tudo horrível, tudo muito ruim. Só que ainda assim tem um ganho, né? José poderia ter falado, vai ficar todo mundo preso. Eu não aguento vocês vão ser todos escravos. Fala, não. Nesse cenário horrível, tem uma notícia que faz ser menos pior. Todo mundo vai poder voltar para o pai. Só vai ficar um. Só que aí você, junto comigo, sabe que eles não têm nada para comemorar, né? Essa declaração, ela atinge corações que estão mortos. Não tem nenhuma celebração. Porque Benjamim encapsula todos os outros, irmãos. Se Benjamim não voltar, é como se todos eles de fato tivessem morrido. Ou Benjamim volta, ou não faz sentido nenhum toda essa jornada. E aí, irmãos, a gente está no momento mais climático de todos esses capítulos que a gente viu. Aqui a gente está no ápice. Toda a história de José chega no ponto alto nesse momento. Esse é o impasse, irmãos.
Agora é a hora da prova final. Como é que os irmãos vão reagir? Que é uma forma de responder a pergunta: quem são esses homens? Quem eles de fato são? E aí, queridos, quem toma a iniciativa de falar é Judá. E sabe, liderança é uma coisa curiosa, né? Judá é um dos últimos irmãos a nascer. Eu acho que ele é o quinto, se não me falha a memória. Mas é ele que toma a iniciativa. A gente esperava que fosse o mais velho, né? Normalmente é isso que a gente espera. Quem vai à frente é o mais velho. Não. Quem vai à frente aqui é Judá. E de uma maneira cruel, irmãos, é também esse homem quem toma a iniciativa em outra situação 21 anos antes. Vocês lembram? Não, esse foi Rubens. Judá propôs outra coisa. O quê? Vamos vender José. Judá é justamente o homem que 20 anos antes disse: vamos vender. O texto é exatamente assim: venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Ele foi o proponente, irmãos. Partiu dele a sugestão. E agora, 21 anos depois, Judá toma a iniciativa novamente. Ele é quem vai falar diante do cenário que é impossível de resolver, irmãos. E aí, queridos, o que vai acontecer agora é um momento de recontação. Judá vai contar a história toda para José, de novo. E José vai ouvir toda essa história que é sua história, sendo recontada desde o início. A história da sua dor, a história do seu sofrimento, a história que ele carrega no peito há 2 décadas, irmãos. 2 décadas. Judá vai contar, ele diz, versículo 20, olha, a gente tem um pai que já é velho, e esse pai tem um filho da sua velhice, que é o mais novo, nosso irmão, porque o outro já é morto. Só ele ficou e o seu pai ama. E aí ele diz, né, o Senhor diz pra gente, tragam o jovem. E aí a gente falou, o jovem não pode deixar o pai, porque se ele deixar o pai, esse vai morrer. Foi isso que os irmãos disseram para José. E aí Jacó diz para os filhos, né? Vocês sabem que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse, esse foi despedaçado. Irmãos, aqui é a primeira vez que José ouve a versão oficial do que aconteceu com ele. Até aqui, José não sabia o que o pai acreditava. José não sabia o que os irmãos tinham dito para Jacó. Aqui é a primeira vez, ele descobriu. Então é isso. Disseram para o meu pai que eu fui pego por um animal e eu fui triturado. Essa era a história, irmãos. Era nisso que o pai de José, Jacó, estava acreditando até agora. Meu filho foi morto. Isso lhe pesa o coração, né? O que Jacó disse? Se vocês me tirarem este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. E aqui a gente tem também a dor de Jacó. E sabe, irmãos, eu não falei para vocês antes, mas eu gostaria de trazê-los para esse momento agora. Você já parou para perceber como Jacó fala sobre José? E, num certo sentido, como é que Jacó também fala de Benjamim? O tempo todo, Jacó, irmãos, está falando o seguinte: eu perdi meu filho, e se eu perder outro, meus cabelos vão descer com tristeza à sepultura. Claramente, irmãos, Jacó foi um homem que teve uma condição que hoje a gente consegue dar um nome. Hoje está catalogado. Hoje é científico. Mas, nessa época, apesar de não ser, a experiência humana já dava conta de que isso acontecia. Esse homem está tendo o que hoje a gente chama de luto prolongado, irmãos. Já ouviram falar? Luto prolongado é uma condição psicológica. É um quadro, irmãos, que é terrível. Por quê? Há uma semana atrás, a gente estava no velório da mãe do Edson. Hoje, nossos irmãos estavam falando do primo, né, Jair, que partiu. Irmãos, a morte é devastadora. Ela é dolorosa demais. A morte é tão violenta que ela tem a capacidade de partir um ser humano no meio, mesmo, de rasgar a alma de alguém. E aí o luto, irmãos, é um processo doloroso, é um processo difícil,
Mas você concorda comigo que o luto é um processo necessário e que é natural também? O luto, irmãos, é a gente elaborar e a gente digerir essa nova realidade que se impôs. Que apesar de terrível, a gente precisa lidar com ela. Houve uma perda. A gente nunca mais vai estar junto com essa pessoa. Então, o luto é esse processo pelo qual a vida vai entrando no lugar após essa realidade terrível. Só que, irmãos, existe um conjunto de expectativas no que a gente entende ser um luto saudável. Mesmo nesse processo de luto e mesmo sendo doloroso, existem algumas coisas que são certas e algumas coisas que são erradas. O luto saudável, ele compreende etapas, irmãos, ele compreende idas e vindas. Mas você concorda comigo que existe uma progressão? A coisa vai caminhando ao longo do tempo. A realidade não vai mudar nunca. Mas a nossa realidade muda, a gente muda, irmãos. A forma da gente ver, a forma da gente enxergar, da gente se relacionar com essa realidade, ela precisa mudar. Ela tem que mudar. Do contrário, a gente está preso nesse quadro de um luto que é prolongado, que é uma incapacidade de seguir em frente. E aí, irmãos, na prática, o que acontece é que a gente morreu em vida. Porque a partida do nosso ente querido significa o enterro daquele que... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Se a gente não passa, se a gente não elabora, a gente fica preso àquele dia para o resto da vida, irmãos. E foi exatamente o que aconteceu com Jacó. 21 anos depois, 2 décadas, ninguém pode tocar no nome de José. É um assunto proibido na família. Porque a vida parou naquele dia. A família está toda presa. Numa falta que é constante, né, irmãos? E aí, o tempo todo, o texto parece mostrar pra gente que Jacó faz questão de lembrar todo mundo. O tempo todo, da falta que ele sente. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu sinto saudade dos meus pais todos os dias, irmãos. Falta 1 mês e pouquinho para fazer 2 anos. Alguns dias mais, outros menos, mas todos os dias eu lembro do meu pai. E eu tenho uma plena consciência que a vida hoje seria radicalmente diferente se ele estivesse aqui. Eu sei disso. Essa semana agora, 2 dias atrás, eu estava vendo as nossas conversas no WhatsApp. Eu nunca tinha feito isso. 2 anos depois eu abri nossas conversas para ler. E eu sinto falta do cheiro dele, irmãos. Do timbre da voz, dos assuntos. A gente falava muito do Vasco, irmãos. Eu queria muito que ele estivesse aqui. Mas a realidade concreta é que ele não está, irmãos. E ele nunca mais vai estar do meu lado, desse lado da existência. Não é assim? Essa não é a realidade objetiva? Então, por que eu estou falando isso? Irmãos, pela graça de Deus, hoje, eu não só consigo falar sobre o assunto, mas eu consigo relembrar das histórias boas. Eu consigo ver as fotos, eu consigo ser feliz pelo tempo que a gente passou junto. Eu entendo claramente que Deus não me quer preso àquele dia, que foi horrível, e foi mesmo. E sempre vai ser horrível, nunca vai ser bom. Mas, irmãos, passou. Você entende o que eu estou dizendo? Passou e precisa passar. A gente precisa passar. Por quê? A vida precisa seguir, irmãos. Deus tem novas histórias para a gente, mesmo em catástrofes, mesmo em calamidades. A gente precisa ir em frente. Só que, infelizmente, o que a gente está vendo aqui, e honestamente, eu não sei como é que você está se relacionando com Gênesis. Para mim tem sido uma surpresa. Eu estou sendo profundamente abençoado com esse texto, irmãos. Porque eu estou vendo como eu estou aprendendo muito mais o que não fazer do que o que fazer. Porque eu estou vendo a vida de um homem ter sido destruída porque a graça de Deus não tocou nesse sentido. E creio eu, muito por causa dele, irmãos. Jacó não consegue superar. Ele não consegue. É filho da amada. Uhum. E por isso que a gente fala tanto sobre idolatria, irmãos. Um filho substitui uma esposa que partiu? Não, irmãos. Jacó pode ter compensado nos filhos a perda da esposa? Sim, mas o que ele acabou ganhando com isso? A própria vida dele ficou reclusa. E a vida dos filhos também. Vocês entendem isso, né, irmãos? A vida de Benjamim concretamente foi pior, porque ele não conseguiu ir em frente. Ele não conseguiu superar. Esse homem não viveu novos capítulos, novas histórias. Irmãos, eu fico pensando nisso direto. Esse homem teve netos. Outras coisas boas aconteceram, mas parece que a vida toda estava reclusa em José. Irmãos, honestamente, eu não sei se algum de vocês precisa ouvir isso, mas, queridos, a gente precisa ir em frente, irmãos.
Nas piores dores que a gente passou na vida, a vida precisa continuar, queridos. Deus não quer te ver preso no passado, sem conseguir experimentar coisas boas que Ele está te dando hoje. E se você abrir os seus olhos, você vai ver coisas boas acontecendo hoje, ou não vê, irmãos? A sua vida é só desgraça, não tem nada bom, nada novo acontecendo. Benjamim, ao invés de ser o filho amado, ele se torna um ídolo, né, irmãos? A quem Jacó se apega com toda a sua alma. Exatamente. Jesus fala exatamente isso, meu irmão. Você não pode amar qualquer outra coisa mais do que a mim. E aí, irmãos, a prisão ao passado, perceba, né? Envenena a família toda. A prisão ao passado é tão intensa que Judá agora vai dar a última cartada. Ele diz no versículo 30, olha as palavras que ele usa. Olha como é intenso essa sensação. Agora, pois, ele dizendo a José, se eu voltar para junto do meu pai, o seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma do meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. Ele diz, a alma de Benjamim está ligada à alma de Jacó. Irmãos, é uma linguagem poética, bonita, mas para dizer uma coisa ruim. Essa ligação era maior do que ela deveria ser. Jacó estava preso a um filho só. E aí Judá fala o seguinte, eu disse ao meu pai que eu era o responsável. Portanto, versículo 33, me permita ficar no lugar dele. O texto diz, agora pois, que esse seu servo fique em lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte para os seus irmãos. Porque como poderei voltar ao meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Irmãos, quem está falando isso? Quem foi que falou isso agora? Judá. O mesmo homem que agora está dizendo, vocês entenderam? Judá está dizendo, José, deixa eu ficar no lugar dele. Eu vou ser escravo para sempre no Egito, mas por favor, deixa esse menino voltar, porque se ele não voltar, nosso pai vai morrer. Exatamente, exatamente. Exatamente, só que ele foi o mesmo que 2 décadas atrás sugeriu a venda. É o mesmo que agora, em face de um problema semelhante, pede a substituição. Irmãos, esse homem está literalmente dizendo, eu vou ficar no lugar dele e eu vou ficar para sempre. Ele não vai voltar mais para ver as esposas, não vai voltar para ver os filhos, nem o pai. Ele diz, eu vou ficar no lugar do meu irmão. Exatamente. E o que eu estou tentando mostrar é, olha a mudança desse homem em 20 anos. Então, o texto não diz isso pra gente expressamente, mas perceba que todos voltaram. Quando foi descoberto em Benjamim a taça, ele não poderia ter voltado sozinho? Os irmãos poderiam ter feito, se vira, a gente vai voltar para casa. Porque agora todos eles estão correndo riscos. Esses irmãos estão todos voltando, todos imbuídos nessa tarefa de levar de volta Benjamim para o pai. Irmãos, alguma coisa profundamente intensa está acontecendo no coração desses homens. Há 20 anos atrás, eles venderam um irmão. Agora eles estão voltando, se colocando em risco para salvar outro. E isso, o texto diz, irmãos, a gente vira o capítulo. Quando José escuta tudo isso, nesse momento que Judá diz, eu vou ficar no lugar dele, assistir todo esse desenrolar da narrativa, a gente chegou no limite. O texto está dizendo o seguinte, até esse momento José se conteve. Mas quando Judá pediu para ficar no lugar do seu irmão, para trocar, alguma coisa transbordou no coração de José. E aí o texto diz que esse homem finalmente não pôde mais aguentar. E aí ele grita, diante de todos, saiam da minha presença. Ele manda todo mundo embora, irmãos. E aqui, eu imagino o pavor que provavelmente atingiu o coração daqueles homens. Porque vocês sabem que eles não falam egípcio. Esses homens não estão entendendo o que José está dizendo. Eles só escutam aquele homem gritando quando eles estavam apelando e de repente eles falam, todo mundo vai embora, fica sozinho. O que passa na cabeça deles? Agora já era, meu irmão. Chegou o momento do fim. Esse homem não só não vai atender o que a gente está pedindo, como ele vai dar cabo de todos nós. A gente finalmente conseguiu acender a ira dele de um jeito que não vai se apagar.
Mas, irmãos, José sabe que agora a gente está diante de um momento que é muito íntimo, irmãos. Não cabe audiência aqui, não cabe plateia. Porque chegou a hora, finalmente, do desenlace de todo esse momento. Chegou o momento do acerto de contas, irmãos. José vai se revelar para os irmãos pela primeira vez agora. E, queridos, o fato dele estar sozinho nesse momento é muito sintomático. Entenda, quais são as opções que José tem? Depois de ouvir tudo que ele falou, depois de todo esse momento, lembra, ele foi vendido. Depois ele foi acusado de estupro, ele foi preso. E está na frente dele os seus algozes. Todo mundo que fez ele ser o que ele era agora, e tudo que ele passou, estava diante dele. O que ele podia ter feito, irmãos? Como é que ele age? Porque perceba, José tem várias opções, irmãos. A primeira é lançar os irmãos na prisão. Ele não pode fazer isso. Mesmo que seja por um pouco tempo. Para que eles sintam o que José sentiu também. Essa é uma opção. Qual é a outra? Ele pode nem jogá-los na prisão, mas também despedi-los sem absolutamente nada. Ele pode dizer o seguinte: vocês me venderam, agora vocês voltem e morram de fome. Dá o pulo de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Tem uma outra opção, que é a mais dramática e talvez a mais fácil, que é simplesmente matar todo mundo. Mas perceba, para todas essas opções, a plateia era fundamental. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Se José vai se vingar, ele precisa que tenha gente para assistir, porque é a hora da vingança. Agora todo mundo vai ver. Tem que ter gente. Quanto mais gente, melhor. Por quê? Agora José finalmente vai à desforra. Todo mundo vai ver o que é que acontece quando alguém mexe comigo. Chegou a hora de mostrar para todo mundo que ele está certo. Que ele é o poderoso, que ele vai humilhar todo mundo. Só que não é isso que ele faz. Qual é a resposta, irmãos? Por que ele faria diferente? Cara, a gente peca, irmãos. Por incrível que pareça, olha só o que eu vou te falar agora. Por incrível que pareça, o desafio, quando a esposa de Potifar agarra José e fala, se deite comigo, é muito menor do que esse desafio agora. Porque agora ele está por cima. Agora ele tem o poder. E agora ele pode massacrar quem fez mal para ele no passado. Irmãos, a gente está falando de uma das pulsões mais fortes do ser humano, que é a vingança. Que é poder fazer mal para quem fez mal para você. José manda todo mundo ir embora. Vai ficar sozinho. Por quê, irmãos? Porque o que vai acontecer agora não precisa de audiência, não precisa de plateia. A gente está diante de um dos textos mais lindos e poderosos já escrito na humanidade inteira. E ele começa com um choro. Ele manda todos embora. E o texto diz pra gente, no versículo 2, e levantou a voz em choro. José começa a chorar, irmãos. E ele chora tanto que o seu choro é ouvido pelos egípcios e pelo faraó. E ele vai dizer a primeira coisa agora para os irmãos, que é: eu sou José. E queridos, essa é a primeira declaração e é a mais indecifrável. É impossível entender. Você entende isso, né? É impossível aqueles homens conseguirem decifrar o que aquela palavra significa. Ele diz, eu sou José. Aqueles homens estão na presença do irmão que venderam 20 anos atrás, que é a segunda pessoa mais importante do mundo inteiro. O choque... Eles tinham sabido que eles tinham sido vendidos. Sim. Exatamente. Qual é a ideia? E a gente tem até um instrumento jurídico hoje que dá conta disso, que é, a gente presume que a pessoa morreu. O mais óbvio é que ele tenha morrido, é o que eles esperam. José está ali. E ele fala, eu sou José. O choque foi tão grande, irmãos, tão poderoso, que não houve resposta. Não houve reação da parte deles. De tão assustados que os irmãos estavam, eles não falam nada. Por quê? Porque é sublime demais, irmãos, é poderoso demais. É escandaloso demais para aquelas mentes. O que resta é o silêncio, que só é quebrado de novo pelo próprio José. Ele diz, cheguem perto de mim. Venham para perto de mim. E ele diz, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam no Egito. Irmãos, a presença dos pronomes aqui é marcante, especialmente no hebraico. Quando se usa os pronomes desse jeito, o que ele está querendo dizer é o seguinte, foi vocês que fizeram isso. Eu sou irmão de vocês, vocês que venderam a mim.
para o estrangeiro. José começa o discurso repetindo o fato. E agora, irmãos? Chegou o momento, os irmãos estão ali, ele se revelou. O que ele devia dizer? O que deve ser dito? Eu estou perguntando para você o seguinte: o que você diz para alguém que fez mal para você, na hora que você pode lavar sua alma diante dessa pessoa? O que se diz? Porque chegou a hora de, penso eu, de finalmente explodir e jogar tudo na cara desses homens. Agora eu vou dizer exatamente tudo que eu sofri. Vocês vão ouvir tudo que vocês me fizeram, tudo que eu passei. Vocês vão ouvir a história de como eu me tornei a segunda pessoa mais poderosa do mundo. Eu sou José. É o que a gente... Eu não sei se você está me entendendo, se está me acompanhando. É o que eu esperava, irmãos. Chegou a hora agora de José esfregar na cara dele tudo o que aconteceu. É o que a gente vê acontecendo costumeiramente, irmãos. Sabe por quê? Porque é o que corações magoados fazem. O que corações que foram pisados fazem. O que gente humilhada quer fazer na hora que pode se desumilhar. O que José diz, irmãos? Depois que ele fala, eu sou José, o que vocês venderam para o Egito, o que esse homem fala? É tão importante que dessa vez eu vou ler. Eu vou convidar você a me acompanhar. A gente vai começar no versículo 5. Olha o que José diz. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai, e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo. O Senhor, a sua casa, tudo o que lhe pertence. E José continuou, eis que vocês mesmos estão vendo, e o meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncie ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com eles. Irmãos, o que José fez aqui é absolutamente inacreditável. E esse texto, mais uma vez, irmãos, eu tenho dito para vocês faz muito tempo, queridos, a gente precisa decidir se a gente vai seguir Jesus ou não. A gente precisa decidir se a gente realmente vai ser um discípulo de Jesus ou não. Porque é muito fácil ser presbiteriano. É muito fácil ser membro de uma igreja. A questão é, a gente vai realmente seguir esse homem ou não? Porque o que José faz é, de uma perspectiva absolutamente graciosa, dizer para eles o seguinte, a primeira coisa que ele diz é, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos. Não se reprovem. Ele está dizendo o seguinte, não levem mais essa culpa sobre vocês. Não se encham daquilo que vocês fizeram. Por quê? Porque foi para a preservação que Deus me enviou aqui. O que José está dizendo é, quem me trouxe até aqui foi Deus. E ele diz expressamente, não foi vocês que me mandaram. Quem me mandou para cá foi o próprio Deus. Irmãos, isso é verdade? Isso é verdade? Porque, percebam, é claro que Deus guiou e dirigiu todas as coisas. Mas eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você, porque, de novo, a gente não está vendo um filme da Disney, irmãos, a gente está vendo a Bíblia, tal como ela é e fala sobre a nossa vida. A pergunta para você é, o fato de Deus ter dirigido essas coisas apaga o que aconteceu no passado, irmãos? Os irmãos de José realmente odiaram esse homem. Eles realmente quiseram matá-lo.
E eles concretamente venderam ele para o estrangeiro. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte: José não está dizendo que Deus usou aqueles homens como marionetes. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não foi que Deus obrigou os irmãos a fazerem tudo isso. A mensagem é ainda mais gloriosa. O que José está dizendo é: através do ódio de vocês, através do desejo de morte de vocês, Deus me trouxe até aqui. Então as duas coisas são verdades. Esses homens realmente odiaram seu irmão. E Deus realmente dirigiu todas as coisas para o bem que ele já estava pretendendo. Eu não vejo a história de outros irmãos. Eu vejo a história de Judá, depois que sofreu também. Sofreu. Irmãos, o que José está fazendo, e sabe, isso aqui muda tudo, irmãos. A gente está diante de um texto, eu já falei para vocês, eu tenho medo de falar sobre esse texto, porque me parece grandioso demais. O que José está fazendo é interpretando tudo o que ele passou a partir de uma perspectiva de uma pessoa que entende quem Deus é e entende o que Deus faz. Porque o ódio, o antagonismo, tudo isso era real, irmãos. Mas para esse homem, mais real do que tudo isso, era a presença de Deus, que foi guiando esses malfeitos contra ele, até atingir um objetivo específico de salvação, e que transforma o pranto em festa. E aí, isso banhou a alma de José de uma forma tal, que no final, irmãos, você entendeu esse detalhe? José beijou cada um dos seus irmãos. Gente que jogou ele num buraco. E que o texto diz que a alma dele gritava e os irmãos ignoravam. Essas pessoas que fizeram isso foram beijadas por José, o homem que eles tentaram matar. Sabe, irmãos, é inescapável para nós as implicações desse texto. Porque, meu irmão, minha irmã, da perspectiva humana, José tinha todo o direito. Eu estava pensando isso hoje. Se essa história fosse uma novela, chegou nesse capítulo, o que o Brasil ia estar esperando? Cara, chegou a hora da redenção, não é não? Hoje o capítulo vai ser bom, por quê? Porque a gente vai ver o ápice da força do protagonista que vai abandonar, destruir tudo, vai humilhar todo mundo, vai aniquilar esses caras. É isso que a gente quer, irmãos. É isso que a gente gosta, esse é nosso coração. A gente gosta dessa história daquele que foi humilhado e que foi lá para cima e depois destruiu todo mundo. E de repente, a gente é ensinado por esse texto a reorientar o nosso olhar para perceber a presença de um Deus que está acima de todas as coisas. E aí, deixe-me ser absolutamente claro. Hoje à noite, aqui entre nós, pode haver corações que estão carregando dores muito antigas, irmãos, e mágoas que são terríveis. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. É possível que haja indivíduos ou grupos inteiros que fizeram mal para você. É possível. É possível que concretamente, de verdade, a sua vida tenha sido pior por causa das coisas que fizeram contra você. Pode ser que gente muito querida, muito próxima, te traiu de verdade, te apunhalou pelas costas e atrasou seu plano em anos. Talvez você tenha tido grandes prejuízos financeiros. Talvez os planos da sua vida tenham se atrasado demais. E talvez você carregue isso no seu coração por décadas. E a sua vida está presa, confinada àquele momento terrível. E aí vem essa história e mostra pra gente um perdão, irmãos, que não encontra limites. E mais, um perdão que toma iniciativa. Foi José que tomou iniciativa, irmãos. É uma história que ensina pra gente que, a despeito das más intenções dos outros, do que eles fizeram contra nós, tem um Deus que vai cuidando da gente, que vai dirigindo a gente, tornando o mal que nos fazem em bem, em bênção para nós e para os outros. Sabe, irmãos, ser cristão, por isso que eu estou falando que a gente tem que... Eu estava falando com o Mário me mandou um vídeo dessa semana do Hernandes. O Hernandes estava falando sobre o que falta na igreja presbiteriana. E da perspectiva dele, é a gente voltar para o primeiro amor. Irmãos, eu sinto... Alguma coisa precisa acontecer, irmãos. Não sei se você pensa assim também. Alguma coisa precisa acontecer, porque o nosso cristianismo ele tem que ser maior do que ele está sendo. Penso eu. Porque a gente é chamado a assumir exatamente esse tipo de postura, irmãos.
A gente é chamado a imitar o nosso Salvador. Lembra de Jesus? Ele estava na cruz. O que ele disse com respeito a quem estava o colocando na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. José não é o maior exemplo de perdão nas Escrituras, irmãos. Jesus fez isso conosco, Jesus fez isso com você, de uma maneira ainda muito maior. Quando a gente era inimigo dele, ele veio até nós, ele nos perdoou, nos regenerou para uma vida nova. E aí quando ele ensinou a gente a orar, lembra como ele falou? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A pergunta hoje é, meu irmão, minha irmã, por favor, eu estou te implorando, você está levando alguma dor muito antiga? Tem alguém hoje que você não pode encontrar na rua? Que você troca de trem, atravessa, passa longe? Você tem dores muito antigas que estão mal resolvidas dentro de você? Sabe, eu vou repetir, talvez você tenha sido concretamente ofendido, talvez você tenha razão na sua mágoa, mesmo, talvez você tenha sido maltratado de verdade, talvez você tenha sido alvo de injustiça, de uma orquestração do mal que dói em você até hoje. E mais uma vez deixa eu ser claro, meu irmão, minha irmã, isso precisa acabar hoje, hoje. Você precisa perdoar, você precisa abandonar isso. E sabe, muitas vezes as pessoas dizem para mim assim, pastor, eu não consigo. E aí o que vem depois tem a ver com o coração. Irmãos, perdão sempre é uma decisão, sempre é uma escolha. Sabe por quê? Porque se você esperar o seu coração estar disposto a perdoar, se você esperar, você está inclinado, desejoso de perdoar, quando é que isso vai acontecer? Me fala. Se você esperar, você ter um desejo, um afeto por aquela pessoa que te fez mal, quando esse dia vai chegar? Se você esperar os seus sentimentos mudarem, talvez você nunca viva esse perdão. E eu vou repetir, José tinha todo o direito de se fechar. Ele poderia esperar o primeiro gesto partir dos irmãos, porque a gente também diz isso, né? Ah não, pastor, mas foi ele que fez primeiro. Pastor, ele não reconhece, ela não reconhece. Irmãos, olha o que esse homem fez. E perceba como essa relação horizontal se dá por uma relação vertical. Sobre José raiou a luz gloriosa de um Deus que perdoa, de um Deus que faz novas todas as coisas. E por isso ele consegue perdoar os outros, porque ele foi perdoado por Jesus primeiro, pelo seu Deus primeiro. José abre para a gente um caminho, irmãos, que depois Jesus vai escancarar, que é o caminho do perdão mútuo. Lembra? Quantas vezes a gente tem que se perdoar, irmãos? 70 vezes 7. Não tem limites para o perdão que a gente é chamado a viver. Sabe, irmãos, eu realmente espero que hoje seja uma noite de libertação. Real. Sabe, eu estava me preparando para vir para cá, durante essa semana, eu estava até contando para a Duda agora há pouco. Irmãos, eu estava na academia, treinando, escutando uma pregação, ouvindo um pastor falar sobre esse texto, e eu fui absolutamente constrangido por Deus. Sabe por quê? Porque eu venho aqui e eu estou falando isso para você, e você concorda comigo que ensinando isso para você, eu não posso ter coisas no meu armário guardado, no meu porão, que eu fecho? Sabe, irmãos, eu tive uma conversa essa semana que eu acho que estava marcada por Deus há muito tempo, e que eu deveria ter feito há muito tempo. Eu não podia vir aqui falar para vocês sem que eu mesmo tivesse feito isso antes. Deixa eu te falar, foi uma dor de 2 anos muito profunda, irmãos. Uma relação que eu tinha completamente quebrada, marcada por muita mágoa, muito rancor, muita dor, dos dois lados. Eu falei, eu não posso... Irmãos, eu não sei você, eu levo a Bíblia muito a sério. E aí de repente aparece Jesus dizendo o seguinte, se você sabe que tem alguém que tem alguma coisa contra você, primeiro deixa a sua oferta, vá se reconciliar com as pessoas e volte para me cultuar. Irmãos, eu penso que a gente não acredita nesses textos. Desculpa ser tão sincero assim. Porque só o que tem é crente com dor antiga, sem resolver problema. E as desculpas são as mesmas sempre. E que o texto de José agora faz cair todas por terra.
Não interessa o que aconteceu, irmãos. Pensa, nessa minha história agora, não interessa o que aconteceu. Não interessa quem fez primeiro. Não interessa quem fez mais. Interessa que a gente serve a um Jesus que diz pra gente, se perdoem, conserta a relação e segue em frente. O que eu fiz? Eu liguei e falei, meu irmão, eu quero pedir perdão para você por tudo que eu fiz. E eu tinha várias possíveis saídas para isso. Ele não falou para mim assim, eu quero pedir perdão também para você pelo que eu fiz. Não falou isso para mim. Mas você percebe que não interessa? Eu não estava tentando chantageá-lo para que ele fizesse comigo algo que eu estava fazendo primeiro. Irmãos, eu liguei para ele e falei, eu quero diante de Jesus que você me perdoe. Ele poderia não perdoar, ele poderia brigar comigo, fazer o que ele quisesse. Mas eu sabia que eu tinha diante de mim uma tarefa que é mais intensa do que dar dízimo e cantar. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, em algum nível é fácil demais ser religioso. Muito fácil. Você vem aqui, vem nas assembleias, volta para presbítero, volta para pastor, dá seu dízimo, ora, canta e vai para casa. Isso não é difícil fazer, irmãos. Sabe o que é difícil fazer de verdade? Olhar nos olhos de uma pessoa que te magoou profundamente e dizer o seguinte, vamos seguir em frente, eu te amo em Jesus Cristo, você está completamente perdoado. E abrir mão desse nosso senso de como é que uma pessoa fez isso comigo. Porque um pouco é isso, né? É orgulho. A gente fala assim, como essa pessoa teve coragem de fazer isso comigo? Meu irmão, minha irmã, Deus está querendo te libertar desse sentimento. Porque isso apodrece a alma da gente, irmãos. Carregar uma pessoa no coração por 20 anos é muito pesado, irmãos. Então, em nome de Jesus Cristo, vira essa página. Você precisa abandonar esse peso. Você precisa abandonar essa dor. Você precisa ser refeito. Você precisa superar isso. E isso passa por uma questão muito concreta, muito real, que é, você tem que fazer alguma coisa. Eu vou repetir, meu irmão. Talvez hoje não seja um dia para você guardar essa palavra no seu coração e falar assim, vou pensar sobre isso. Talvez você tenha que pegar o telefone de verdade. Talvez você tenha que dar o primeiro passo mesmo. E pode ser que a outra pessoa receba muito mal mesmo. Não queira saber nada. Lembra aquele outro texto? Diz, naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Às vezes não depende da gente, irmãos. Às vezes algumas relações não vão ser refeitas nunca. Ainda assim, você e eu somos chamados a abrir um perdão e um caminho para a reconciliação que não encontra limite. Isso é ser cristão de verdade, irmãos. É amar quem não merece, porque você foi amado sem você merecer. É perdoar quem não merece. É ter essa vida de Jesus em nós e estender isso para outras pessoas. Eu quero orar por você. E eu quero dar um tempo para que você faça isso sozinho. Por favor, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Fale com o Senhor. Ele é o seu Deus. Diz para Ele o que você precisa dizer, não para mim.